Então, Isa, obrigada por ter aceito vir conversar aqui com a gente. Então, essa primeira coisa, agradecer pela tua presença, né? Eu queria agradecer, Kelly, o convite. Eu tô bem feliz de estar aqui. Eu espero que a gente tenha uma conversa bem produtiva, né? Sempre muito legal, muito bacana acompanhar o seu trabalho. E eu tô bem feliz de estar aqui. Então, quando a gente conversou ali, o que a gente vai conversar, né? Achando um tema, assim. E aí a gente vai falar muito aqui da prática profissional mesmo, desse psicólogo que sai da faculdade ali e vem cheio de sonhos, de querer fazer muita coisa legal, mas na hora da prática a gente acaba se deparando com muitas questões que a faculdade não ensina, né, Isa? A gente, dentro da faculdade, né, eu sempre falo que a faculdade é uma grande professora. Então, dentro da faculdade, a gente tá muito seguro, né? A gente tá em constante aprendizado. E é muito importante, claro, né, essa etapa. Eu digo que a faculdade é uma etapa. Depois que você sai desse ambiente, né, é mais estruturado, mais seguro, onde você começa, inclusive, fazer os estágios ali, né, ter uma certa experiência. Quando você vai pra prática, você se depara com uma certa instabilidade, porque acho que não só dentro da psicologia, né, mas acho que toda profissão, quando você sai de um ambiente que você tá na tua zona de conforto e tá, tanto pelos professores, pelo corpo docente, quanto dentro dos estágios, a gente sente essa segurança. E aí, quando a gente sai e vai pra essa instabilidade, vem o risco. Né? E vem também, a gente trabalha com vidas. Quem trabalha com a área infantil trabalha com famílias, né? Trabalha com a família da criança, nunca é só a criança. Eu sempre falo, nunca é só a criança, sempre a família é uma equipe. É o TO, o fono, psiquiatra, neuro, né? E aí, então, vamos lá, vamos começar. Quando a gente tá na faculdade, e aí muitas das graduações, elas acabam nem tendo uma grade, digamos, horária ali, muito grande de horas de estágio. Uhum. Então, já começa assim. Você vê universidades ali que só vai fazer estágio lá pelo 8º período. Uhum. E aí, quando você tá ali, você está sendo supervisionado e você vem com aquilo de que determinado protocolo tem que ser aplicado somente daquela forma. Uhum. Então, como que você vê isso para a formação desse profissional? O que esse profissional ele tem que tomar assim, de certo cuidado ou ficar atento com esse período, né? Para depois, na prática dele, ele conseguir expandir, digamos, o que ele tá aprendendo ali, né? Eu acho que uma ótima dica para quem tá no final da faculdade, né, fazendo estágio, aprendendo, além de você aproveitar essa etapa, eu acho que é muito interessante eu acho que é uma dica. Parece tão simples, mas quando você segue profissionais da tua área e você vai vendo a prática clínica, então você ter pessoas que são influentes dentro desse meio e que influenciam como que funciona e mostram essa realidade por meio, por exemplo, das redes sociais, né? É interessante porque você vai começando a ter esse choque. Opa, mas eu aprendi que tem que ser dessa forma, mas eu vejo outros influenciadores, outras pessoas, o famoso networking, você conhecer esses profissionais. Nossa, mas eles fazem de uma forma completamente diferente. Pelo menos pra mim, eu passei muito por isso. Então, na faculdade, você vem dentro ali da academia, todo mundo numa parte muito sistemática, muito metodológica, mas quando você vai pra parte clínica e você... E é claro, em alguns estágios também, ali acho que dentro dos últimos períodos a gente tem essa quebra, né, ali de realidade, mesmo que dentro da faculdade. É menor. Quando você vai pra clínica real é diferente. Você sente ali, o teu coração bate mais acelerado, você fala, tá, e agora? Né? Não que você não possa sair da faculdade, por exemplo, às vezes com um bom supervisor, um professor, manter contatos. Então, eu acho que tudo isso faz parte dentro desse processo e eu acho que são coisas que ajudam quando a gente vai para a parte prática e a gente vai atuar. Mas existe uma insegurança. Mesmo que você siga pessoas, você tenha network, na hora que você tem que ir pro vamos ver da clínica e esse manejo, conhecer essas famílias, é aquele frio na barriga. Eu acho que essa parte, assim, é a parte mais sensível da coisa. A gente também estava conversando ali que há uma grande diferença de você sair, por exemplo, e trabalhar diretamente numa clínica
de uma estrutura maior, né? Com mais profissionais, talvez com supervisor, com coordenador, com toda uma equipe ali que tá te dando um certo suporte. E aí, de repente, você se vê também trabalhando ali em um consultório, às vezes sozinho, às vezes só com um outro profissional para dividir o ambiente, mas não necessariamente dividir casos, né? Então, você tá ali só ocupando o mesmo ambiente. Como que você vê isso também, tipo, pra esse profissional, assim? Ai, é uma realidade bem diferente. Eu acho assim, quando você tá dentro de uma clínica grande, é claro que dentro das clínicas, né, normalmente a galera organiza muito por linhas teóricas. Então, a gente vai trabalhar com essa linha teórica e eu acho isso importantíssimo. Eu vou dar um exemplo, né? Então, clínicas aba. Eu acho que é muito importante você ter uma vertente na qual todo aquele ambiente e vários profissionais vão estar formados dentro de uma hierarquia da clínica. Eu acho que é muito importante essa divisão, porque são muitas famílias, muitas crianças, muitas pessoas atendendo, né? Mas dentro dessa clínica, esses psicólogos, esses ATs, esses terapeutas, né, aplicadores, cada um tem a sua essência. E aí, quando o profissional, que foi uma coisa que aconteceu comigo, né, eu me sentia muito realizada, aprendi muito quando eu tava trabalhando dentro desse ambiente mais estruturado e esse ambiente maior, mas eu sentia que eu queria me arriscar, que é exatamente isso que eu vinha trazendo, né, ali anteriormente, que é esse frio na barriga, eu queria essa jornada. E aí, quando você vai para a parte de consultório, a tua clínica, que é individual, é você, o teu supervisor no seguinte sentido, é você que vai montar o raciocínio clínico, é você que vai aplicar da forma como você acha que aquela criança ou aquele adolescente precisa, né? E a forma como você encontra que faz sentido dentro das tuas metas, do que você avaliou. Então, assim, é lógico que a gente, por fora, a gente precisa ter um supervisor. Eu sempre falo, é bom porque, até porque você tem uma quantidade de pacientes numa modalidade diferente, né? Dentro da psicoterapia, nessa clínica mais individual, essa gestão, ela ocorre de forma diferente, né? Então, como eu falei, dentro de uma hierarquia, ali dentro de níveis ali de formações, é um trabalho. Mas existe individualidade nesses psicólogos. E quando você dá o outro passo para uma psicoterapia individual, é outro caminho. É o caminho do risco. E eu acho que é um caminho muito de você se desenvolver, pelo menos foi isso que brilhou meu olho. Eu acho que é um caminho onde eu encontrei venho procurando, mas encontrei a minha forma de atender do jeito que eu acho que funciona e que eu acho que é melhor e com base na forma como eu trabalho, sabe? Achando a sua essência mesmo ali nesse trabalho, né? Que eu acho que tem até a ver aí com você quebrar a rigidez, que eu acho que a gente trabalha tanto com a rigidez dentro do autismo e dentro de alguns outros transtornos também ali. E aí, às vezes, o terapeuta é muito rígido. Porque segue aquilo, eu aprendi dessa forma, o protocolo diz que é assim, e às vezes você tá vendo que não está funcionando daquela forma que você tá aplicando com aquela criança ou com aquele, né, paciente ali, e aí você fica meio assim de quebrar isso. Então, pra vocês também aconteceu, como que é essa quebra? Acontece, eu acho que você falou tudo, é muito do perfil do terapeuta. Porque o que acontece? A gente se cobra muito. E aí a gente vai trabalhar com rigidez cognitiva, com perfeccionismo. Mas a gente também não tem o nosso próprio perfeccionismo. Eu acho que um caminho que faz muito sentido quando você tá começando num trabalho mais individual é você validar e acolher todo o teu percurso, todos os teus avanços, todos os teus comportamentos, que é exatamente o que a gente faz com as crianças. A gente vai trabalhar com essa rigidez, mas o profissional também tem esse perfil. Então é algo que a gente tem que se atentar sim, e é muita validação, né? Então eu acho que a gente precisa ir por esse caminho da terapia, acho que o profissional iniciante dentro dessa gestão precisa estar fazendo psicoterapia também, precisa estar em terapia, para ir cuidando dos seus pontos, porque quando você começa a sentir, opa, não tá dando certo, o protocolo era esperado X, opa, eu não tô atingindo X, o que tá acontecendo? Pronto, você vai se descabelar. Não, a gente fica ansiosa, naturalmente, mas é importante a gente vamos voltar, vamos rever, eu tô aprendendo. E assim, a clínica não é estável.
Quantas vezes a criança, ela, em algum momento, e não só a criança, mas a gente também, a gente enquanto paciente também, a gente tem altos e baixos. A aquisição de habilidades funciona da mesma forma. Então, é natural que isso aconteça, já acontece comigo de vez em quando, e quando isso acontece, abrindo meu coração pra você, a gente fica ansiosa, a gente fala, nossa, será que eu tô fazendo o melhor trabalho? Mas é como eu falei, eu acho que é muito dessa linha de você falar, tá, tudo bem, você tá aprendendo. Eu acho assim, você pode ter 16, 20 anos de experiência. Cada pessoa, cada criança e cada família é única e diferente, né? Que aí volta, de novo, né? Cada criança é diferente. E aí, se a gente for pensar dentro das neurodivergências, e vamos mais especificamente do autismo, a gente tem um espectro que é muito amplo. Então, mesmo que a criança esteja no mesmo nível de suporte, aparentemente no mesmo nível ali, ela vai precisar de coisas diferentes uma da outra. Uhum. E aí eu queria entrar nessa questão também. Como que a gente lida com isso de entender que um jogo ele vai funcionar, ou uma atividade vai funcionar para uma criança de uma forma, e para outra talvez não funcione de forma nenhuma, ou você vai ter que adaptar isso, né? Eu acho muito bacana que ali que teve um momento que você trouxe da essência. Eu acho que tudo começa... antes dessa visão e dessa prática, também vem muito de como que você vai se entender enquanto profissional. Por exemplo, uma coisa que eu faço a gente, nas primeiras sessões, a gente faz nas primeiras sessões, é quase toda a sessão, né? Todas as sessões de psicoterapia são baseadas em vínculo. A terapia não acontece se não tiver vínculo. Então, assim, e é por meio do vínculo que você vai avaliar o que é interessante para aquela criança, o que faz sentido para ela. Por exemplo, eu tenho pacientes, eu vou trazer casos fictícios, tá? Eu vou falar Mariazinha e Joãozinho. A Mariazinha e o Joãozinho têm altas habilidades. Interesses completamente diferentes, assuntos completamente diferentes, neurodesenvolvimento e desenvolvimento completamente diferente. Então, é muito de como que você vai se portar diante da tua terapia com aquela criança, porque você vai atuar de forma diferente com cada paciente teu. E aí você vai explorando nesse processo de vínculo aquilo que ela tem interesse. Então, perfeito. O mesmo jogo para uma criança não vai ter efeito que para outra tem, por exemplo, né? Então, eu acho que é um processo de descoberta e também a gente entra no lado da criatividade, né? Então, por exemplo, o mesmo jogo você consegue usar para vários alvos, várias metas ali que você criou. Então, e para cada criança é diferente. Vou dar um exemplo. Uma coisa que eu adoro, não é nem brinquedo, é um recurso. Sabe aqueles papéis que são grandões, assim, não é a folha A4, aquele bem grandão? Sim, que vai nos clip sharp, geralmente, né? Isso, esse mesmo. Gente, eu adoro esse negócio. Gente, como eu gosto desse negócio. Por quê? Porque você pode inventar história em quadrinho pra uma criança ou um adolescente que gosta de ler, que gosta de cartoon. Você pode fazer por meio do desenho. Você pode fazer dobradura. Você pode fazer colagem. Você pode, enfim, usar tinta, massinha, até areia e fazer uma coisa. Eu acho que é muito também assim, o psicólogo infantil não pode ter muita preguiça. Sabe? Eu acho que a gente tem que sair muito da nossa zona de conforto também. Por quê? Porque você tá ali junto com o paciente, vendo como que ele vai seguir dentro da psicoterapia, o que pra ele faz sentido ali dentro. Uma criança mais agitada, uma criança que gosta de brincar com vários estímulos. Então, como que você vai organizar isso? Esse raciocínio clínico, ele vem com esse risco, que é quando você entra nessa dinâmica tanto dessa psicoterapia individual. Eu acho que faz sentido esse desenvolver de caminho terapêutico, sabe? E você falando, também fico pensando que tem muito a ver com o quão a gente é também, enquanto pessoa, daí, não só como profissional, tá? Aberto a essas coisas diferentes. Né? Eu venho das artes. Você tem uma família que tem o histórico das artes também. Então eu acho que já é um pouco mais fácil pra gente ter essa coisa de pensar fora da caixa um pouco, sabe? Então, mas eu vejo que às vezes tem um perfil lá que aquela pessoa, ela nunca teve contato
com isso de que eu posso quebrar a regra. Que a regra que vem escrita naquela caixa daquele jogo, ela tá ali, mas eu posso adaptar. Fazer diferente. Eu posso fazer diferente. Porque aí também é legal pra você perceber que, às vezes, uma criança, o Joãozinho, ele vai adorar realmente se sujar e fazer com tinta naquela folha. E a Mariazinha, ela vai preferir apenas, sei lá, escrever uma poesia naquela folha, ou só não fazer nada, né? Porque a folha em branco também é alguma coisa. Tá dizendo. Menina, e tem criança que gosta de conversar. O negócio é bater papo. Eu até falo assim, gente, a gente chega na sessão, aí vai lá, psicóloga iniciante. Não, eu vou separar o brinquedo XYZ. Chega lá, a criança quer conversar, ela quer te contar do jogo que ela tá jogando com o pai dela, a mãe dela, né? O negócio da criança, às vezes, são as figurinhas da Copa, que eu acho que entra muito também nessa linha, né? Do quanto o terapeuta também tá sujeito ali pra ir trabalhando. E assim, tem profissionais, como você falou, tem profissionais que às vezes não faz sentido. Por exemplo, essa questão, trazendo agora das figurinhas da Copa, que isso aqui tá uma onda, né? Não às vezes pra psicóloga ou pro psicólogo não faz muito sentido, mas pra outro terapeuta faz. E aí, então, os dois profissionais podem abordar esse assunto da sua própria forma. Eu, por exemplo, sou uma grande fã. Eu não sou fã do futebol, mas eu sempre falo que quando tem Copa do Mundo, gente, eu viro aquela torcedora bem assim, que tá enfim, meia hora antes, ansiosa esperando o jogo, sabe? Então, eu aproveitei e já trouxe isso como um recurso clínico. Eu acho que muitas pessoas fazem isso, mas sempre tem aquele profissional que eu acho que até como você comentou, eu já ouvi muito. Eu acho que eu não sei brincar com criança. E atendo criança. Mas eu não sei brincar com a criança. E é muito disso de você... É da tua autenticidade dentro da sessão. Por isso que eu acho, que até eu tinha comentado, que eu acho que é muito importante essa validação. E principalmente, é uma coisa que a gente faz muito, Kelly. A gente se compara muito. Cara, você não é igual o psicólogo, o Humberto, tem o Humberto, tem você, tem enfim, você não é, vocês têm perfis diferentes, né? Então, eu acho que é muito de você saber quem é você dentro dessa clínica. E eu acho que vem junto com aquele risco que eu tinha comentado. O risco vem da instabilidade, mas que abre um novo mundo pra você. Sabe? De experiência. Pelo menos assim, é o que eu venho vivendo isso com muita paixão. Por isso que talvez às vezes até, não só verbalmente, mas o corpo também fala, né? Eu gosto muito, tô gostando muito desse processo. Então falo isso com bastante paixão, assim, sabe? Então, essa parte fez pensar em dois pontos, tá? O primeiro vamos ficar aqui ainda na Copa, mas depois eu volto pro segundo. Que às vezes o pai ou a mãe também, porque a gente é muito cobrado por resultados. Então, a gente, não só na psicologia, mas em todos os fatores da nossa vida, desde criança, você é cobrada dar um resultado. Seja na escola, seja em um campeonato, né? Você tá ali pra mostrar que você tem notas, ou que você é melhor, ou que... Então, o profissional que trabalha com a psicologia, ele é cobrado por resultados. Quando é que essa criança vai ter evolução? Quando é que essa criança vai melhorar? E aí muitos pais podem achar assim, mas por que eu vou levar meu filho na terapia pra trocar figurinha? Pra ver álbum? E aí entra uma questão que a gente já conversou em outro momento, que é o quanto o álbum dá a possibilidade de você trabalhar inúmeras coisas, né? Que é até legal a gente falar aqui, né? Os pontos que você pode trabalhar através desse álbum. Claro, a gente sabe que o Brasil, que é um álbum muito caro, né? Então eu sempre falo assim, quem pode... Ótimo, né? A gente não tá falando assim se é caro, se não é. A gente tá falando assim, quem tem a possibilidade de ter esse álbum em mãos. É isso. Porque o terapeuta também não vai trabalhar com a criança não tem o álbum, vou trabalhar. Não é isso. Aquela criança que gosta, que tá ali empenhada, você pode utilizar, né? Perfeito. E assim, o álbum de figurinhas, eu acho que agora tá essa grande onda. E por quê? Porque o nosso trabalho, Kelly, tem uma coisa, inclusive, que eu já conversei com alguns outros colegas, mas conversando muito com a minha terapeuta também, né? O que acontece? O nosso trabalho, e como a gente usa muito recurso, muito brinquedo, às vezes acontece da gente mesmo
algumas famílias, mas não digo nem em questão de famílias. As pessoas, muitas pessoas vão julgar o nosso trabalho. Em que sentido? Não, eu quero que você resolva o problema do meu filho. Eu entendo, mas aí a gente tem que ir por um outro ponto. O caminho que você trabalha na clínica infantil não é o mesmo caminho cognitivo e exige uma outra maturidade cognitiva e comportamental que um adulto. Então, sim, o trabalho com a criança, com a criança pequena, com um pré-adolescente e com o adolescente já é diferente. E com o adulto mais ainda. Então, tem alguns pais que eu percebo que às vezes eles... Mas não só pais, eu digo, né? Mas assim, eu digo num geral. As pessoas têm uma expectativa muito grande, né? Desse trabalho, de resolver. Terapia não é... É um processo. Terapia demora, terapia tem tempo. E o álbum é o nosso recurso. Como que a gente acessa aquela criança? Eu vou dar um exemplo, vamos pegar o Joãozinho. O Joãozinho é uma criança extremamente introvertida, muita dificuldade, autista, nível de suporte, e muito rígido, bem seletivo com quem compartilha informações. Mas o Joãozinho tem é muito reforçador, o álbum de figurinhas, vamos trazer. Como que eu vou acessar o Joãozinho? Pela motivação. Né? A gente não se comporta se a gente não tiver motivação. Então, como que eu vou acessar ele de uma forma respeitosa sempre? A gente pode trazer, e às vezes, não só o álbum, como você falou, às vezes a criança não tem esse recurso, mas o futebol. Então, é muito desse olhar do psicólogo também, de você fazer essa avaliação de interesses, acessar a criança por meio daquilo. E como que você vai trabalhar esse álbum? Que aí entra essas habilidades. Então, por exemplo, o álbum da Copa. Cara, a gente trabalha muita coisa. Trabalha tolerância à frustração, porque quando a gente abre o pacotinho e não vem a figurinha do Cristiano Ronaldo de ouro, cara, a gente fica, né? Imagina a criança. A gente que é adulto já fica assim, ai, só tá faltando. Ou quando tá completando o álbum, pouquíssimas figurinhas. É aí que começa a vir o trabalho de verdade de tolerância e de persistência, né? Persistir numa tarefa. Acho que assim, eu vejo muito na demanda de consultório, assim, as crianças querendo fazer 500 coisas ao mesmo tempo. Eu quero brincar com esse, quero brincar com aquele, quero brincar com esse, e traz tudo. Beleza, nas primeiras sessões tudo bem, é um momento de vinculação. E depende, tem profissional que é do seu jeito e é autêntico como é. Eu já deixo mais livre exatamente para avaliar. Mas assim, qual que é a importância desse álbum? Além da tolerância, da persistência, a troca. Então, olha que legal esse movimento nas escolas, dentro das clínicas de trocas de figurinha. Imagine quanta interação a gente não tem, né? Então, quando você pega um recurso e usa ele para vários trabalhos, acho que esse é o grande quê da psicologia infantil, sabe? Que aí na troca a gente pode falar da resolução de problemas, né? Como é que eu vou negociar com você a figurinha do Cristiano Ronaldo? Que eu preciso, mas é o Cristiano Ronaldo. Então não é qualquer figurinha que eu vou, né? Que eu vou estar trocando. Então como que eu negocio? Como que... Tem uma coisa também que a gente fala, né? Quando tá acabando, você nunca deixa parecer que você tá acabando seu álbum, porque daí a pessoa vai querer 10 figurinhas por uma que você precisa, né? Então como que essa criança também vai aprender a não ser ludibriada, não ser enganada? Para que ela entenda como fazer essa troca de verdade. Então, várias questões ali que são muito sutis pro adulto, passa desapercebido, mas pra criança tá trabalhando muito essa coisa da interação e da comunicação, né? Isso. Perfeito. E tem uma questão também que ali, por exemplo, tem muita criança, apareceu muito essa demanda dentro de consultório, assim. As crianças... E aí varia de contexto, mas muita criança dando figurinha, em vez de trocar. E aí aqui, a habilidade de troca de figurinha, cara, ela tem diversos pré-requisitos, né? Então, é uma habilidade complexa, essa habilidade de você, como que eu vou trocar a minha figurinha, sendo que o meu bolinho tá acabando, perfeito. Como é que eu não vou transparecer que eu tô com pouca figura? Então, assim, são habilidades ali de tomada de perspectiva, né, de inferências, que, por exemplo, algumas crianças neurodivergentes vão ter essa dificuldade, né? Então, eu acho que pra gente ver, parece muito simples. Então, quando a gente vê, nossa, mas ela tá trocando figurinha. Eu sei que parece simples, mas aqui tem um combo. Então, você ensina a troca, você ensina a se comunicar, você ensina a intencionalidade, você já trabalha a intencionalidade do outro, frustração, tolerância, então, persistência. Então, tem
assim, é um recurso muito rico, né? Então eu acho que, e assim, a gente não precisa fazer desse recurso uma riqueza só o álbum da Copa. Tem várias outras coisas, que nem eu falei. Aquele papelão grandão, esse papelão é ótimo. Aquele papel grande, assim, cara, aquilo lá é fantástico. É um mar de possibilidades, sabe? Sim, é que a gente fala do álbum da Copa, porque que é outra coisa que eu ia trazer agora. Que você tem, enquanto profissional que trabalha com criança, ou que trabalha com um público específico, né? Então, trabalho com adolescentes, ou trabalho com um adulto que gosta de tal coisa. Eu tenho que estar muito atualizada e tenho que estar muito antenada no que está acontecendo no mundo, para aquela faixa etária, para aquele mundo que eles vivem. Então, se são crianças que estão muito conectadas no videogame, que jogo que eles estão utilizando? Como é que eu posso utilizar também o recurso digital, alguma coisa dentro do consultório, para trabalhar as habilidades que essa criança precisa? Então, essa coisa de estar antenado, né, ao mundo. Eu acho que hoje é muito legal, porque, por exemplo, qual que vai ser o teu diferencial clínico? Como que você vai conduzir esses recursos terapêuticos? Às vezes você tem, que nem eu te falei, às vezes o mesmo jogo, o mesmo papel, pro Joãozinho e pra Mariazinha vai ser diferente. E você tocou num ponto interessante, que é essa parte de tecnologia, né? Então, eu acho assim, que daí, por exemplo, tem muitos jogos hoje que são aqueles jogos de interações de realidades virtuais. Óculos, né? Cara, aquilo é muito legal. É muito legal pra gente. Cara, aquilo é muito bacana. Não dá, gente, aquilo é muito legal. E aí, assim, é muito legal você ter esse recurso na clínica. Só que a gente sabe que esse é um recurso que, pra quem tá começando, talvez ele seja um recurso meio caro, né? E aí a gente também tem que falar disso quando a gente tá iniciando a clínica. E é por isso que, Aline, que eu acho que vem muita criatividade aqui, você entende? Porque quem tá começando... Gente, eu vou dar um exemplo. Eu sou muito fã daquele jogo Sou e Não Sou. E todos os dessa linha, assim. Mas aí, você que tá começando, talvez não tenha tantos pacientes na agenda, também porque tem a parte financeira também que você vai investir na tua clínica. Então, é muito desse caminho. Essa parte de criatividade e tudo mais, você consegue fazer um bom trabalho, uma boa clínica usando os recursos que você tem. É assim que todo profissional lá grande, que inclusive lá no início que eu tinha falado, que você observa de longe, fala assim, nossa, esse profissional que eu admiro muito ele, olha esse trabalho que ele faz, olha esse armário de brinquedo, você chega lá. Só que a gente precisa, até lá, a gente tem todo um trabalho para ser construído, muitas pedrinhas no meio do caminho que você vai ali tirando, às vezes só aceitando que ela tá ali, né? Aliás, eu queria falar uma coisa, porque eu nunca pensava em fazer psicologia antes, né? Então, muitos dos brinquedos e jogos dos meus filhos eu fui dando, né? Hoje eu vejo, meu Deus, por que eu doei? Então, porque agora eu preciso de todos eles. Porque é isso, você vai precisar de de recursos muito diferentes. Por quê? Porque cada criança vai ter um perfil. E às vezes você vai chegar lá e pra Isa eu preciso de tal coisa. E pra Kelly eu preciso de outra. Então, como que eu vou ter que ter 2 jogos diferentes? Então, como que eu adapto o mesmo jogo pra que ele sirva para as 2 pessoas, né? Até eu conseguir ter esse armário a la Paulinha, né? A la Paulinha. É dela mesmo que eu tava pensando. Isso mesmo. E eu acho, assim, Kelly, inclusive uma dica que ela, já que estamos falando dela, uma dica que ela mesma dá, assim, que fez muito sentido pra mim também, quando eu ia visitar as lojas de brinquedo, né? Você pega um jogo pensando em tudo que aquele jogo pode te oferecer. Perfeito. Passo 1, você chega na loja, vê tudo que esse jogo pode te oferecer. Passo 2, você vai pensar, forma de adaptação desse jogo. Tá, esse jogo aqui eu consigo trabalhar ansiedade, tolerância, frustração, persistência. Beleza, como que eu vou adaptar esse jogo pro fulano de tal? Como que eu vou adaptar esse jogo pro Beltrano? Então, eu acho que é muito esse caminho, é muito esse raciocínio, assim. Eu acho que isso tem muito a ver também com o perfil e o quanto esse profissional, ele caminha nessa linha, né? Ai, gente, eu trazendo de novo essa autenticidade, que é como que você, Kelly, vai trabalhar com as suas crianças na clínica. Não é a mesma forma que a Isadora trabalha e vai trabalhar um dia, porque a gente tá em constante mudança, né? Tem um jogo que eu gosto muito, que é o jogo dos dadinhos. Sabe gente, aqueles? eu amo. Que você pode trabalhar várias
várias Nossa, coisas eu com adoro. eles. E tem vários, tipo, kits diferentes, né? Aham, Então, eu no adoro. teatro, a gente utiliza muito pra contar a história maluca ou pra contar uma história. Mas você pode adaptar aquilo pra inúmeras possibilidades que não seja só na parte da interpretação. Né? Então, e são recursos que são baratos e que você consegue, tipo, mesclar e fazer muitos Nossa, jogos com ele. perfeito. E daí o que eu queria falar é que, assim, tem esse jogo que eu uso muito, e tem um jogo também que eu uso bastante, que é um jogo de cartinhas das emoções, pra reconhecer emoções. Então, tem várias emoções e sentimentos, só o nome, só a palavra, e aí vem as cartas com os desenhos, e as crianças têm que colocar essas cartas onde elas acham que é. Então, no teatro eu posso fazer elas representarem isso, Ah, legal. né? E uma outra possibilidade que eu uso no começo é só pega as cartinhas e coloca pra mim onde você acha que é. E é muito legal, porque aí você pensa, não, trabalhei uma vez, agora eu tenho que achar outro recurso pra trabalhar com essa criança. Não, você trabalha inúmeras vezes, porque você vai ver que a criança ela não tem ainda a percepção de o que é cada sentimento, o que é cada emoção. E ela vai descobrindo os desdobramentos de uma mesma carta, sabe? Então eu faço várias vezes. Aí você vai ver, não é que você vai usar uma vez e acabou. Você pode usar de novo o mesmo jogo. Não, e sabe uma coisa que é legal, que eu já ia trazer aqui, ó, falando lá da parte dessa expansão. E junto com esse recurso, por exemplo, você pode pôr os contextos. Vou dar um exemplo, veja, me corrija se eu estiver errado. Então você tem as cartinhas das emoções, e aí a criança tem que interpretar aquela emoção. Além de primeiro ter que fazer toda uma associação do que é aquilo, e quando eu me sinto assim, a gente fala, parece tão simples, mas exige tanta habilidade aqui. Então, além dela fazer todo esse pareamento ali com essa sensação corporal, os momentos, ela precisa interpretar. Seria isso. E aí, eu ainda, o que eu já faria, mas aí depende do contexto, depende da criança. Eu já traria contextos. Vamos fazer a interpretação de uma criança, daí você pegou a cartinha da emoção triste, uma triste no parque. Triste no shopping. Eu já ia explorar os contextos. Triste no parque junto com a avó. Aí você começa a trazer as pessoas. Entende? Então, triste no aeroporto, feliz no aeroporto junto com o pai. Então a gente vai, assim, eu acho que é muito uma onda que você vai aprendendo a surfar. Eu não sei se faz sentido. Sim. Eu tô indo longe aqui. Não, até vou deixar depois aqui a foto das cartinhas. Perfeito. E tem uma que é muito legal, assim, que é a da surpresa. Ela tá enquadrada como surpresa no jogo mesmo. Só que é tipo, então um menino tem uma festa surpresa pra ele. Então tem o bolo, o menino e a mãe feliz e o menino, tipo, apavorado. Então você também pensa, tá, a mãe tá feliz e o menino não. Então, por que um tá feliz, outro tá triste? Mostrar que numa mesma situação eu posso ter sentimentos diferentes. Então eu trabalho várias coisas com aquela criança numa mesma situação, sabe? Perfeito. Eu acho assim, a terapia infantil, ela é muito nessa linha, depende muito da idade também, né? Mas ela é muito adaptável. Né? Então eu acho que esse empoderamento que também você vai tendo ao longo do tempo, quando eu digo empoderamento, eu tô dizendo essa confiança, porque esse lado da terapia infantil é muito essa adaptação, esse desenvolvimento de raciocínio clínico. Como que você se organiza? Porque a gente não falou disso ainda. E a parte de contabilidade, né? Ali de organização, de avaliação dos seus pacientes. E tem toda essa parte também, outra parte mais burocrática da gestão, né? Porque você fica 50 minutos ali com a criança, mas você tem o antes para preparar essa aula. Você tem o antes que diz respeito a marcar com esse pai, levar essa agenda que eu tenho que fechar, a parte financeira que vem. Então, tem toda a parte administrativa, que às vezes você acha... Por isso que eu vejo que a gente não é preparado dentro da faculdade para ser um psicólogo no sentido amplo mesmo, assim, para você gerir o seu negócio. Porque a gente é preparado para atender. É o máximo que é feito. Mas para essa parte financeira, para essa parte de marketing que hoje você precisa, não tem. Tá? E você sabe que você tá, até além dessa parte burocrática, eu acho que você trouxe da questão da faculdade, eu também pensei num negócio que é muito assim, né? Kelly, assim, 90% do teu atendimento com a criança, com o adolescente, com o adulto é vínculo. É um trabalho... Cara, você faz um trabalho muito humano.
Então, dentro da faculdade, eu percebo assim, eu sou muito fã da minha faculdade. Eu me formei pela Unibrasil. Eu sou muito fã da minha faculdade. Eu acho que a grade de professores que a gente tinha, eu sou muito fã, né? Eu nem posso falar muito, que o meu grupo de amigos falava que eu era muito... Que eu ficava, paparicando muito. Você fala, gente, mas eu adoro. Então, eu não escondo isso. Mas eu gostava muito. Mas eu acho que é muito isso. Eu senti falta de, por exemplo, um psicólogo infantil dando aula. Eu não lembro, os meus professores, eles atendiam crianças, mas eu não tive um professor majoritariamente ali, que atendesse o público infantil, sabe? E eu acho que ali dentro dessa aula poderia ser melhor explorado essa outra parte dessa gestão de consultório e de todo esse manejo com a família. A gente vê muito, pelo menos eu digo de mim, assim, né? Eu acho que eu tive acesso a isso um pouco superficial. Eu acho que todo mundo, quando você vai trocando uma ideia com os outros profissionais, a gente tem muito isso. E a clínica é muito maior do que só vir atender e ir embora. E o teu prontuário, o teu raciocínio clínico, o que você vai trabalhar com essa criança semana que vem? Como que você vai atingir esse objetivo, respeitando o direcionamento dela dentro daquele consultório? O que ela precisa? E quando você estrutura aquilo tudo e ela vem com um humor muito sensível, e a única coisa que essa criança precisa é de um abraço. Que aí também, eu sempre falo que você faz o seu planejamento ali, mas você não pode ficar preso ao seu planejamento. Você não pode dizer assim, eu tenho que colocar isso em prática, porque senão vai ser um fracasso a minha sessão. Porque muitas vezes aquela criança, naquele momento, ela não está afim daquilo, ela não está pronta para aquilo. Pode ser aquele dia, pode ser que semana que vem ela esteja, mas naquele momento, não. E aí não é que você foi um fracasso. Porque vem também isso de eu não consegui colocar em prática, então eu que não sou boa. Não, porque talvez você vai ter que pensar que você vai ter que deixar tudo de lado, é bem isso. Vou sentar e vamos brincar de nada, vamos imaginar alguma coisa, vamos só conversar. Ou o que essa criança... Não tá rolando, deixa de lado. Deixa de lado. E vão procurar outras maneiras. Uhum. Mas eu vejo que tem isso, eu tenho que cumprir o protocolo. Não, porque se eu não fizer... eu tenho que saber qual que é a visão dessa criança pra eu fazer falando da TCC, né? Conceitualização cognitiva, eu tenho que aplicar isso daqui pra eu ter certeza. Mas e quando a criança, você tá na brincadeira, acontece muito isso com criança pequenininha. Você tá na brincadeira com ela, do nada, ela sabia que não sei o que, e volta pra brincadeira. A criança pequena, ela é muito de autorrelato. E ela traz muito espontâneo. Sabe? Então, não é só naquela hora que você vai aplicar que aquilo vai aparecer, ela aparece em outros contextos, né? Então, eu acho que e você falou também do quanto a gente se sente um fracasso. Uhum. E aí a gente volta para aquele perfil que a gente estava falando e esse risco. E validar as pequenas conquistas. Eu acho que tem uma grande trajetória. Eu não acho que quem tá começando, existe uma fórmula. Existem meios, mas uma fórmula, não, eu não vou me sentir insegura, eu vou sair arrasando. Pode ser que pra uma primeira viagem você arrase da forma como você conseguiu. A gente trabalha tanto com flexibilidade, mas eu acho que a gente esquece muito de flexibilizar a nossa trajetória. Às vezes, é você que não vai estar tão legal no atendimento. E aí, como que a gente faz? Uma experiência minha. Já aconteceu comigo de, por exemplo, às vezes eu tava no atendimento meu, gente, daí eu comecei a passar mal. Muito mal, assim, começou a me dar muita dor de barriga, assim. Mas assim, muita dor. Aí eu falei assim, gente, o que eu faço? Porque eu tô no meio do atendimento. Né? Então, e como é que você lida com uma situação dessa? Eu não sei, eu não aprendi essa parte na faculdade, assim, é mais da minha prática. E aí, como é que você vai fazer? E aí, você é um psicólogo que consegue... Não, eu vou me colocar aqui. Muitas vezes a gente fica insegura, a gente não quer desapontar, a gente não quer que aquela família pense que, nossa, como assim ela tá deixando a sessão, como assim ela tá terminando a sessão antes? Mas vamos lá, a gente também é um ser humano, né? Então, acho que vem muito dessa validação, esse respeito consigo. Acho que dentro desse processo, essa validação, esse olhar para si e também ter autocompaixão consigo mesmo é importante, sabe? Uhum. E aí, falou, né, como que a família... Que eu acho que também é um ponto, a gente falou ali de vincular com a criança. Mas eu também tenho que vincular com essa família, porque senão o processo não vai dar certo.
Eu vejo muito... não adianta eu estar trabalhando determinado assunto para melhorar a qualidade de vida dessa criança no dia a dia, se em casa ela não faz nada disso. Então, se eu não tenho também essa união de forças ali com a família, vai ser muito difícil. Não é que não vai dar certo o processo, mas vai ser muito mais difícil. Mas... assim, veja só, eu vejo a criança 50 minutos em 1 hora, às vezes, eu normalmente passo. Eu gosto, assim, eu passo. Eu vejo ali a criança mais ou menos 1 hora por semana, né? E eu tô trabalhando, e o nosso foco na terapia, ela é ansiedade, tá? Chega pra mim, eu tô dando um exemplo, tá? Chega pra mim uma criança que quer brincar de tudo ao mesmo tempo, que é muito comum, né? Veja, quer brincar de tudo ao mesmo tempo, é muito estímulo e tal. Beleza. Você começa a colocar ali os teus combinados de sessão, que também são importantes, tanto pra você quanto pra criança. Aqui a gente ensina limites. Outra habilidade importante, social, né? Enfim. E tudo bem. Só que daí o que acontece? Você trabalha com essa família. Então, você também vai dar orientações para essa família. É muito importante que esse trabalho, ele seja integrado. Porque, como eu disse, 50 minutos por semana, qual que é a maior parte do tempo que essa criança passa? Normalmente na escola, né? Dependendo de uma criança que fica integral, fica muito tempo dentro da escola, né? E por isso que é importante a comunicação com a escola também nesse sentido. Mas assim, a gente precisa que as orientações que a gente passa, porque é um trabalho em conjunto. Claro que existe uma questão muito pessoal e individual daquela criança dentro do consultório, mas pra a gente ter uma aquisição de habilidades, uma das etapas da aquisição é a generalização. Essa generalização ela vai acontecer lá fora. Não adianta isso só acontecer dentro da minha sala. Né? A gente precisa que tenha essa receptividade do outro lado. E aí eu acho também que é muito isso. Às vezes a criança pode adorar o terapeuta, mas às vezes a família não tá confortável. E tá tudo bem. Tem muito psicólogo, sabe? E eu acho que cada psicólogo tem a sua forma de trabalhar, né? Então eu acho que é muito esse caminho, assim. E eu acho ainda que a família... Muitas famílias, não tô dizendo todas, elas não entendem que o brincar, ele é o processo pelo qual a criança vai aprender. E ficam indignados. Vai lá levar na terapia pra brincar? Então, eu quero que ela entenda que ela não pode ficar ansiosa com tal situação. Mas, calma, eu vou usar a brincadeira pra ela entender quando ela tá se sentindo ansiosa. Aonde nesse corpo que essa ansiedade tá batendo. Como que ela vai lidar no momento que isso acontecer. Então, eu tenho que educar a família também para que ela entenda qual é o processo de terapia. Isso, perfeito. Por exemplo, vamos usar esse mesmo exemplo da criança ansiosa que eu trouxe. A criança, coitada da criança, não é criança ansiosa, a criança chega, meu Deus, quanto brinquedo que eu brincar com tudo. Como que a gente faz? A gente vai passar algumas, pelo menos eu faço dessa forma, a gente passa algumas orientações, mas, por exemplo, então assim, a gente usa o brincar como uma motivação. Então assim, eu quero ter o meu tempo livre na tela, tá? Ok, beleza. Mas quais são os compromissos que vêm antes dessa tela? Porque aqui a gente tá trabalhando, a gente tá usando o interesse, e não precisa necessariamente ser a tela, pode ser o momento de lazer dela. O momento em que ela fica tranquila, relaxada. E até depois eu quero trazer uma coisa sobre isso, porque nós somos adultos, veja se você se identifica, mas eu vejo muito isso acontecer. Muitos adultos que não conseguem ver o descanso como uma possibilidade dentro da rotina, que é absurdo, como assim eu vou ficar sem fazer nada? E assim, é importantíssimo o não fazer nada. E aí a gente tá falando também de algumas questões esquemáticas aqui, do como que você vê, né, essa rigidez. Mas é uma questão do cognitivo de adultos e tal. Eu quero trazer a criança. Então, assim, essa criança, ela precisa desse pai, dessa mãe, desse responsável, desse avô e dessa avó, ajudando ela nesse controle inibitório. Como que, mas eu tenho que renunciar à tarefa que eu gosto pra fazer esse compromisso? Aqui a gente encontra uma questão até de valores. É uma família que tá mostrando pra essa criança que a gente tem um compromisso antes do brincar. O brincar é importante, mas a gente tem que fazer algumas outras questões. A gente trabalha muito nesse sentido, a gente trabalha até a ansiedade, mas eu preciso, eu quero muito, mas calma, tem outras coisas que a gente precisa fazer primeiro, né? Então, até, não só a ansiedade isso, mas como eu falei, até a renúncia.
Quem nunca tá lá vendo televisão, né, assistindo aquela série incrível e aí tem que levantar e tem que lavar a louça? Ou, não, eu preciso lavar minha louça, porque eu tenho, até na minha família tem uma, como que eu vou chamar? Uma frase de família passadas, né, que eu adoro essa frase. Enquanto há vida, há louça. Sabe aquela coisa assim? Então, assim, não adianta. Vai existir a louça. E aí, você não vai lavar a tua louça, você precisa lavar a louça. Então, assim, aí vem a tarefa. E depois o HRE ali, o engajado e relaxado do momento adulto. O mesmo vale pra criança, só que eu preciso desses pais. Porque a criança sozinha, ela tá se desenvolvendo, ela sozinha talvez não consiga. Então, a gente precisa desses pais ali integrados, né? Então, eu acho que a família tem esse papel importantíssimo, importantíssimo. E até quando você fala, a criança vai querer brincar com um monte de coisa. Porque quando eu faço anamnese para as aulas de teatro, antes eu faço uma anamnese e vejo o que essa criança gosta. Então, todas as preferências, assim, que eu vejo que vai ser mais fácil de vincular com ela. Legal. Então, sei lá, ela gosta de super-heróis, ela gosta de patrulha canina, ela gosta de coisa assim. Então, na primeira sessão, eu vou tentar trazer elementos que tenham a ver com isso que ela gosta. Mas aí ela só vai brincar... Não, mas justamente esses elementos estão ali pra ela ver que eu também gosto, pra que ela ache algo em comum comigo. Depois eu vou tirando. Não vou também tirar abruptamente, na próxima não tem mais nada. Sim. Agora chega. Não, já brincou o suficiente. Agora deu. Agora vamos brincar de vez em quando de outra coisa. Então, assim, agora eu quero do meu jeito, o terapeuta da coitada da criança. E aí é muito engraçado que teve um dia que os pais chegaram e disseram que a criança gostava, sei lá, de super-heróis. E aí eu levei os super-heróis e chegou na sessão a criança, não gosto mais de nada disso. Gente, isso acontece muito comigo. E agora? Isso já aconteceu comigo também. E como que você lida com uma situação dessa? Que é o jogo de cintura, né? É o famoso jogo de cintura. Então, o que você gosta agora? E por que você deixou de gostar desse e foi pra esse? Nossa, que legal. Então, me conta sobre esse novo que você tá gostando. Perfeito. E aí, a criança vai lá e conta toda a história, né? E aí, você tem que estar atento também pra saber depois, pra trazer, né? Mas é isso, de você entender que, muitas vezes, também a fala desse pai não é realmente o que essa criança sente. Ou essa criança, pra esse pai, ainda demonstra tal coisa e fora daquele ambiente, ela já tem outro comportamento. Perfeito. E isso já é o raciocínio clínico. Isso já é... Você trabalha com criança. Trabalha com criança, imagino com bastante criança. Então, assim, você já tem esse time. Por quê? Porque esse raciocínio da gente... Isso é observação. Assim, na faculdade você vai aprender técnica. Tá, beleza, eu sei que existe uma observação que se chama observação direta. E ela funciona quando você... XYZ. Tá, ok. Mas e como que você vai... aproveitar essa observação? Você sabe o que ela significa, mas como que você vai desenvolver? Porque isso a gente desenvolve esse olhar. E esse olhar vem com a experiência. Só que quem tá começando não tem tanta experiência. Por isso que eu trouxe, tem esse limbo. Por isso que aqui a gente entra no fazer terapia e se validar. Porque eu até imagino que fique bem repetitivo, mas é que pra mim faz muito sentido. Aqui é tá tudo bem, eu estou aprendendo, então eu vou fazer o que eu puder, vou fazer o meu melhor, porque esse raciocínio clínico a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, assim, sabe? Eu acho que é isso, e também eu acho que tem uma coisa de intuição, um feeling, assim, sabe? De você também escuta também você, o que você diz, nossa, olha, experimenta o que você tá pensando. Porque você fica com medo. E o medo te trava. E aí você deixa de fazer um determinado jogo, uma atividade, porque você pensa, não, mas acho que não vai... Não, faz, experimenta. Você não tem nada a perder. Perfeito. Né? Não tem nada a perder. Eu vou me arriscar. Eu trabalho tanto com as crianças essa questão de risco, de ser corajoso, a coragem é maior que o medo. Eu vou tentar. Mas vai dar errado. Mas vamos tentar. Se der errado, a gente tentou e errou junto. Você se coloca junto com a criança. Gente, isso, assim, é algo que você precisa sentir, sabe? Então, a gente tem que... claro, não adianta você saber todas as técnicas. Você chegou na hora de atender, você não se conecta, você não... O que aquela criança... Como que ela tá se comportando? Ela tá olhando pra você... Ou ela tá, tipo assim, ela tá encantada com a sala, daí você... Isso já aconteceu comigo, tá? Mas é algo que a gente vai se percebendo, é automonitoramento,
né? Então, você vai também se auto-percebendo, tá? Nossa, quando acontecer isso, eu tenho que melhorar nisso aqui, tá tudo bem, né? Então, eu acho que isso é bem importante, né? Essa autogestão do comportamento. Tem criança que se você fala mais alto, aquilo incomoda. Uhum. Tem criança que já chega e você já entra na mesma energia, né? Então, é muito adaptável. É muito singular o trabalho. É singular e ao mesmo tempo, agora trazendo, eu trabalho teatro com grupos, né? Individual, mas também com grupos. Então, no grupo você vai ter a parte do individual, mas você vai ter esse plural também de possibilidades, porque são crianças diferentes ali. Por mais que você tente unir os perfis, por mais que você tente... Mas são diferentes, né? Então... Também esse olhar, assim, de que quando você vai trabalhar com um grupo maior de crianças, a atividade que você vai fazer pra um pode ser que não dê certo pra outro. E como é que você tem esse jogo também pra ali fazer todo mundo entrar na brincadeira, sabe? Eu parto muito do princípio assim. Eu acho que o ideal pra grupos, da minha experiência que eu observo, é 2 terapeutas. Eu acho que é bem importante, né? Quando você tem ali 2, porque às vezes isso é uma coisa que quem trabalha com grupo sabe que vai acontecer. Vamos usar, sei lá, 5 crianças, né? Vamos pegar um grupo, né, pequeno. 5 crianças. As 4 gostam daquele jogo, mas o Joãozinho não gosta daquele jogo. O que eu vou fazer? Aí aqui, se você for pegar algum livro de dinâmica de grupo, os currículos de como trabalhar as habilidades, beleza. Talvez fale alguma coisa ou outra sobre manejo. Mas assim, você precisa trazer assim, por isso que eu falei de mais um terapeuta. A gente sempre vai fazer. Aí a gente se divide, ocorre essa divisão. E o que essa criança precisa? Ela precisa de um acolhimento, ela tá legal, alguém precisa olhar. Ela tá legal aquele dia, né? Como que ela precisa ela precisa que a gente, é um perfil de criança que no individual a gente sabe que ela precisa que a gente seja um pouco mais, como que eu vou te dizer, a gente incentive mais, porque às vezes sabe aquela criança que não gosta de nada, e a gente, nós vamos tentar. Então, o que ela precisa naquele momento? Isso entra como manejo. Até eu só queria aproveitar o gancho falando sobre manejo, porque eu acho que existe o famoso improviso, né? Uma vez eu escutei que, eu não lembro aonde que eu escutei isso, mas eu ouvi que o improviso, acho que provavelmente estava em alguma conversa, e aquele grupo não, como que eu vou te dizer? Não foi muito fã da palavra improviso. Aí eu penso, ok, mas o improviso, ele diz muito sobre, não é bem um improviso. As habilidades que você tem pra conseguir improvisar, né? Perfeito. E assim, não é um improvisado. É um improviso estruturado a partir das suas habilidades. Tá, eu sei que essa criança tem o alvo tal no grupo. Como que eu vou engajar ela naquele grupo? Porque você não vai, eu vou seguir um protocolo onde eu tenho, toda vez que o fulaninho, ele fala que ele não quer, eu tenho que fazer isso. Ok. É importante, às vezes, você ter, mas aquilo ali, às vezes, não vai funcionar. Por exemplo, a gente tem muito isso, esses protocolos de plano de conduta, de comportamento do terapeuta em casos de pessoas que têm comportamento de agressividade. Legal você ter ali, tipo, como que vai ser minha conduta nessa hora? É seguro? É importante. Mas às vezes, talvez não funcione. Porque o comportamento é imprevisível. Então esse improviso, ele não é um improviso assim, eu tô improvisando. Não, é um improviso estruturado. Tanto no individual quanto em grupo. Acho que em grupo é assim, pode ter certeza, vai trabalhar com um grupo, você vai precisar improvisar, o teu improvisar criativo vai precisar entrar dentro desse grupo, sabe? Em grupos eu sempre falo também que você tem que, dependendo do número de crianças e o perfil ali, realmente não tem como trabalhar você sozinho, de jeito nenhum. Tem que ter alguém. Por quê? Porque às vezes aquela criança entrou numa questão sensorial e aí desencadeou uma crise, ou deu um gatilho pra ela e ela também vai precisar de um apoio maior ali. Então, você tem que estar muito atento a isso, que às vezes a gente não tem grana no começo pra ter, digamos, alguém pra te auxiliar, ou não tem estrutura, e aí você acaba não assumindo que você não tem ainda, que não é capacidade, mas ok, não é os recursos adequados, você precisaria de mais alguém, entende? Perfeito. Isso não tá dizendo que você é uma
tem fraquezas um nisso. profissional ruim, né? E eu acho assim, por isso que eu acho que é aquele famoso ditado, né? Não dá pra dar o passo maior que a perna. Acho que a gente tem que começar com o que a gente tem. Não, eu quero ser a melhor terapeuta de grupo. Calma, você chega lá, mas e o processo pra isso? Né? Como que você vai se organizar com isso? E às vezes, Kelly, a gente se organiza com alguma coisa ou outra, mas aquilo não sai da forma como você esperava. E aí vai da nossa criança. Na terapia dos esquemas, a gente tem os modos de eu não tenho especialização na terapia dos esquemas, mas é que eu gosto muito, sou uma grande fã. Talvez um dia. Né? Muita influência da minha psicóloga. Gosto muito. Mas existem os nossos modos, né? Então, a forma como a gente lida com as situações. E existe o modo criança frustrada. E a gente fica frustrado de ver assim, gente, como é que isso aqui não dá certo? Olha a quantidade de coisa que eu planejei, eu tenho tanta vontade, mas às vezes a gente precisa ser o nosso adulto saudável, com a nossa criança ali cheia de expectativa, e, opa, calma. Vamos lá, como que eu vou voltar a me organizar? Só que esse automonitoramento, essa gestão, a gente precisou passar por um longo caminho, que é algo que a criança e o adolescente e o jovem estão aprendendo. Por isso que não dá pra cobrar que em 2 meses a criança desenvolva um automonitoramento. Você leva uma vida pra isso, uma autogestão, né? A gente estimula esse trabalho. E uma coisa que você tinha comentado lá atrás, que eu acho legal trazer aqui. A via da comunicação da criança é o brincar, é a interação, né? E é claro que essa interação, quando a gente tá falando, a gente tem que tomar muito cuidado, porque depende. Quando eu digo interação, por exemplo, a gente sabe que tem crianças autistas têm dificuldade de interação social. Então, como que você vai utilizar dessa interação para trazer, para auxiliar nesse neurodesenvolvimento? Então, acho que e isso é muito também da tua prática. Vou dar um exemplo. Quando você tá na faculdade, assim, olha, pelo que eu me lembre, a maior parte dos estágios de clínica infantil ou era observação ou você era tutor. Geralmente é isso, você não tem a prática. E essa que é a questão, né? Porque, por exemplo, a gente tá falando da interação. Às vezes, você acha que o grupo vai funcionar só se a criança chegar lá e já sair brincando com a outra. E você tem um processo pra chegar até essa criança ter confiança nessa outra pra brincar com ela. Porque não é assim, chegou e já deu liga ali, né? Então, eu vou fazer uma brincadeira que é, sei lá, uma atividade que é pra eles desenharem com tinta. Só que eu não vou disponibilizar muitos potinhos de tinta, nem muitos pincéis, nem nada. Mas eu quero a cor que o meu amigo tá usando. Então, você vai ter que pedir. Então, vou ter que trocar. Então, eu vou criando essas oportunidades para que essa criança, aos poucos, vá interagindo. Então, eu faço uma outra atividade que ela tem que passar a bola para outra criança, sem se expor demais. Porque às vezes a gente também quer que esse grupo já funcione de uma forma muito expositiva de uma vez, né? Para resultados de novo. E é uma ansiedade muito do terapeuta, né? Nesse sentido. E aí você acaba perdendo essas oportunidades. Porque a relação adulto também é assim, geralmente você não começa já do nada abraçando e beijando aquela pessoa. Não, é uma relação de confiança que vai aos poucos, né? E você sabe que até esse tema essa questão de intimidade. Eu acho que essa palavra é intimidade mesmo. Né? Essa intimidade. E esse terapeuta, eu sei porque eu me identifico. Esse terapeuta quer que, nossa, em 3 grupos eu quero que aconteça isso, cara. Eu quero, fica no eu quero, porque a gente sabe que não é assim que acontece. A gente espera, aí a gente volta. Mas o que é esperado para um terceiro grupo dessas crianças? Porque, por exemplo, esse grupo não é igual a esse. O que movimenta esse grupo que não movimenta esse? Né? Então, e aí a gente entra de novo nesse olhar de observação, de análise e cuidar com as nossas próprias expectativas, né? Então, você tá... E tem uma coisa, às vezes, uma coisa que acontece muito, a criança no individual, com você, cara, ela tem muita habilidade. Muita habilidade. Quando você bota ela num grupo, nossa, é outra coisa. Às vezes já tem, parece uma dificuldade emocional aqui, uma ali. Por que isso acontece? Né? Porque a gente tem ali essa sensação de estar com alguém que eu conheço, eu me sinto seguro. Pra ter ali
ter o meu momento de terapia e eu sei os limites desse terapeuta e esse terapeuta sabe os meus limites. Quando eu vou para um grupo, o grupo, ele não é nada mais, nada menos que um modelo que não é um modelo. Ele é um modelo com muitas habilidades que você vai desenvolver aqui, mas ele é um modelo, ele não é a realidade. Esse grupo não é igual àquele. Por que eu me dou tão bem no meu grupo terapêutico, mas na minha escola eu tenho tanta dificuldade? Porque é diferente. A terapia não é linear. Na escola é muito mais estímulo, é muito mais criança. Tem a hora de fazer atividade no seu lugar, por exemplo. E não é o tempo todo que eu tenho interações. E não tem alguém, às vezes, depende da criança, né? Mas não é toda vez que eu tenho alguém me auxiliando nas minhas interações. Por isso o tutor é importante. Mas, então, assim, a gente diz grupo de habilidades sociais, mas os grandes grupos, cada grupo vai ter um meio e ali um movimento diferente. Eu imagino que no teatro, a galera seja, no início, a gente entra com aquele desconhecido natural, aquele, né, desconforto. Como que, até fazer uma pergunta, né, como que você faz, Kelly, por exemplo, para trabalhar esse desconforto inicial, quando você pega um grupo começando, assim, dentro do teatro? Então, no teatro, eu busco trabalhar muito, mesmo no grupo, indo muito do eu. Primeiro é eu. Mesmo que a gente esteja todos no mesmo ambiente. Então, primeiro tem que ter esse autoconhecimento, eu ficar seguro neste espaço. Não é nem as pessoas, ainda é o espaço. Uhum. E bem aos poucos eu vou interagindo para que vá quebrando e tendo essa confiança, tanto com a criança quanto com o adulto. Porque o adulto também vem cheio de acho que talvez até mais medos, porque já passou por tanta coisa ali, né, nessa fase da adolescência e na vida adulta, que ele ainda vem mais fechado, muitas vezes, do que a criança. Porque a criança, o natural é que ela consiga brincar se ela tiver esse espaço. Se ela se sentir um pouquinho segura, ela vai conseguir. Ou se tiver uma outra criança ali que seja um pouquinho mais da liderança, ela vai puxar você, legal. Né? Uhum. Ela puxa. Mas o adulto já não. Então, parte muito disso primeiro, desse autoconhecimento. Da segurança neste local. E aí, aquilo que eu te falei, né? Então, eu vou começar com o jogo da bola, porque eu não tô invadindo, não sou invasivo, mas eu tô passando. Primeiro, eles só passam a bola, eles nem olham pra pessoa. Depois, agora, vocês têm que olhar. Agora você tem que falar uma palavra. É gradativo. Então você vai muito... Não, porque eu acho que é uma questão também de não ter a pressa. Tá? Porque às vezes uma aula inteira... Eu fiz um exercício... Fiz com um grupo de crianças e fiz com adultos. Que o exercício é assim... Eu levo um monte de tecido, grandes assim, jogo no meio da sala e digo, agora vocês têm que montar uma cabana. A cabana de vocês em grupo. Então, legal. Por mais que eles não tenham intimidade, eles têm que fazer essa cabana juntos. E eu saio. Eu saio assim, não é que eu saia da sala, mas eu fico na minha e eu não vou me interferir em nada. E isso dura uma aula toda, se deixar. Porque é só o montar a cabana. Então ali vai ter discussão. Não, eu quero esse tecido aqui, não, eu quero daquele outro jeito. Não, mas olha que legal, vamos juntos. Então segura aqui você, segura ali. E aí eles constroem essa cabana. Super legal. Me deu várias ideias aqui. Então. Legal. Aí isso serve pra qualquer idade. Com os adultos, você coloca algumas dificuldades. Adolescentes também já dá. Que aí depois você tem a segunda fase, que é o guardião dessa cabana. E tem as pessoas que querem entrar nessa cabana. Então eles têm que convencer esse guardião que eles podem entrar nessa cabana. E aí já exige outras habilidades. Mais então, complexas. assim, é o mesmo exercício que você vai gradualmente, mas não tenha pressa. Entende? Porque muitas vezes a gente quer fazer vários jogos, vários exercícios na mesma sessão, e aí você não aprofunda. Outra coisa que eu gosto muito de fazer com eles é sempre assim, agora vocês têm 5 minutos pra combinar o que vocês vão fazer. Porque eu entro muito quando é criança de eu ser o personagem antagonista deles. Então eles se unem, se tá em um grupo, contra mim. No sentido de, agora nós temos que vencer a bruxa, ou ela vai ser a que vai invadir aqui o lobo mau, alguma coisa do gênero. Então eu deixo eles 5 minutos e eles combinam alguma coisa. Ai, que incrível. E agora é engraçado, né? A gente já tá há 2 meses de grupinho. Você vai sair? Então eles já pedem pra que eu saia. E eles gritam, pode vir. Né? Depois de 10, 15 minutos. Eles ficam ali, juntos. E eu fico, às vezes, escutando, assim, né? Tipo, fico sempre ali, né? E eles estão ali combinando. E todos estão interagindo.
Não é que um tá só comandando. Porque daí é legal também, porque vem um dando ideia, outro dando outra ideia, e daí daqui a pouco eu vejo que eles têm um conflito. Porque também a gente tem a mania de querer intermediar todos os conflitos, e às vezes, só, claro, quando ele vai pra um nível... Mas se é um conflito ali que você vai vendo até onde ele consegue se resolver. E aí tem uma hora que eles não conseguem. Eles falam, mas eu não vou fazer porque ele não gosta, porque ele só quer fazer desse jeito. Eu disse, então peraí, gente, como é que a gente pode fazer... Porque o amigo também quer fazer isso. Então, vamos fazer uma vez desse, uma vez daquele. Aí você interfere. Mas você dá um espaço pra essa criança interagir. Testar. Tentar. Eu acho que a grande coisa também da terapia em grupo é essa oportunidade de você ter essas interações, claro que dentro de um contexto mais estruturado, tem alguém ali mediando, mas são oportunidades que elas logo serão testadas, talvez em outro lugar. Aumenta essa probabilidade, né? Então eu acho muito bacana, eu acho que o trabalho em grupo, ele complementa o individual e o individual complementa o trabalho em grupo. Mas eu sempre falo, Isa, que eu vejo que para muitas crianças, a virada de chavinha muitas vezes é quando tá no grupo. Eu também acho. Porque o individual, eu me sinto ainda, daqui a pouco tá nessa relação de tia. Não tô dizendo que é ruim, tá? Super. Mas essa relação de confiança, que eu vou lá pra brincar, vou lá pra conversar, eu já tenho confiança em você. E você não é outra criança que vem com algo inesperado pra mim. Com uma reação que eu não esperava. Eu já sei, eu já conheço o teu limite. Eu já conheço até onde os nossos combinados. E eu acho que é muito, mas é perfeito. Eu acho que é muito isso que a gente tava falando naquela hora. Cada grupo, cada pessoa, cada interação vai ser diferente. Por isso que eu reflito muito sobre essa questão de, por exemplo, adolescentes nessa fase dos 16, 17, 18 anos ali, autistas com dificuldade em interações sociais, que receberam um diagnóstico tardiamente. Gente, você durante todo esse processo que a gente, por exemplo, a gente que trabalha com grupo, a gente que vê o grupo acontecer, e é tão lindo você ver aquela conexão, é uma oportunidade para uma conexão que talvez aquela criança não tenha na escola. Eu conheço muitos dos meus pacientes, são amigos dentro desse grupo, mas que na escola tem muita dificuldade. E aí ali foi um início para desenvolver essas habilidades de amizade, que esses pré-requisitos para amizade, que depois, claro, são levados para a escola, né? Mas esse grupo de adolescentes, eu não digo grupos, mas esses adolescentes, né, que passaram por todo esse histórico, imagine quanta dificuldade não existe, quanto processo, agora trazendo um pouco da análise de comportamento, quanto processo de punição que essas pessoas não passaram. E aí a interação social, ela é aversiva, porque ela já é difícil. Pra gente ter interação social, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, né? Então, ela já é um tópico sensível. Daí, imagine todo um histórico ali, só trazendo, né, essa reflexão, assim mesmo, sabe? Porque interagir não é só dizer assim, eu vou estrear a peça agora, e daí tem uma parte no texto que diz assim, porque não é só me dizer vai lá. Vai lá onde? No sentido, é muito amplo. Você dizer pra uma criança, não, vai lá e interage com o outro. É só você chegar e entra no grupo. Filho, vai lá. Não, dá oi lá, como assim? Vai conversar. Né, Kelly? Então, a gente sabe que e aí, não vou me aprofundar muito nesse assunto, mas assim, trazendo assim, a gente sabe que as habilidades sociais, elas têm pré-requisitos, né? E a gente, a criança neurotípica, ela é sensível socialmente. Então, ela vai conseguindo ali, ir aprendendo por meio da observação, né? De fazendo, daqui a pouco, um pouquinho mais velha, vai fazendo esse jogo de essa associação, esse pareamento. A criança que já, por exemplo, com o autismo, já tem essa dificuldade, né? Então a gente tem que ter muito respeito, assim, nesse sentido. E eu acho que que ficou muito pra mim isso. A ansiedade e essa necessidade de resultado, ela é inimiga desse processo. Eu acho super assim. Por isso que eu falo, você vai com vários planos pra sua sessão, ou pra sua aula, né? Seja o que for. Mas você não pode colocar tempo demais naquilo. Por exemplo, não, tem que ter 15 minutos essa atividade porque eu já tenho que ir pra outra. Então eu acelero
E esse processo vai ficar comprometido. Eu não aproveito o processo dessa criança. Porque muitas vezes, eu não sei se você observa nos grupos, Isa, só o fato de eles chegarem... você já... Uhum. Eles estão chegando, isso já começou a sessão. Não preciso começar a atividade para daí começar a sessão. Então, ele entrou na sala, eu já começo a observar o que tem ali, tá? Como que ele interage. Você faz um scanner. Exato. Como que ele tá? Eu acho que começa aqui também. Perfeito. Começa na hora que tá na porta, começou. Porque aqui alguém tem que olhar pra esse sujeito, criança, adolescente, pré-adolescente, adulto, passar o olho, o famoso scanner da observação que a gente tava falando. Você passa o scanner, tá? Como é que ele tá hoje? Aparenta estar ok? Ao longo do grupo, eu nunca me esqueço que tinha, num grupo que eu trabalhei, tinha um adolescente que claramente ele não tava legal. Ele tava extremamente ansioso e ele era bem introvertido, assim, bem quietinho e tal. Mas a gente, como já conhecia, porque isso também, o conhecer vem com o vínculo, vem com a intimidade, vem com o tempo. Por isso a pressa não ajuda nesse sentido. Você precisa curtir o processo, né? Aí tá. Aí você, com o passar desse tempo, você vai aprendendo a ler. E aí nesse dia eu olhei pro meu colega, olhei pro adolescente, olhei pra ele. Sabe quando você sinaliza? Aí ele já olhou pro adolescente e já fez assim pra mim. Tipo, a gente já se entendeu que não tava legal. Não tocamos no assunto. No final do grupo, eu lembro que eu falei assim, pessoal, agora deu o horário do nosso grupo, né? Então a gente vai estar se encaminhando pro final. E se alguém precisar conversar, eu tô disponível, tá? Eu tenho uns minutinhos aqui, então eu vou estar aqui na sala do lado, tal, não. Mas não deu outra, né? Veio, daí daqui a pouco pediu pra conversar, daí tinha uma questão de muita dificuldade de conseguir organizar o pensamento, mas não entrando muito nessa parte, mas assim, olha como é importante você saber ler a tua criança, o teu participante do grupo, né? Você tem essa responsabilidade. E olha como não é fácil. Além da gente ter essa responsabilidade emocional, afetiva e de facilitar esse grupo, né? A gente ainda tem toda aquela parte daquele manejo, aquele improviso estruturado. E o pedagógico, né? E o pedagógico, totalmente, assim. E aí, como é que você vai administrar isso? Eu acho que vem muito com essa questão da experiência que vem do risco, né? Então, eu sempre falo, eu acho que pra mim, os psicólogos infantis que trabalham de forma autônoma, né? E seguem nessa linha, pra mim, são grandes corajosos. Tem uma pessoa muito sábia, ela sabe, a gente já falou dela hoje, é uma pessoa muito sábia, que, eu não posso nem falar muito porque eu já começo a chorar, que eu fico emocionada, mas é uma pessoa que eu sou absurdamente grata, e que falou isso pra mim, a vida ajuda os corajosos, e pra mim, essa frase tem muito a ver com esse caminho, sabe? A minha fada madrinha, tia Paulinha, ela disse isso pra mim, e nossa, é uma coisa que vai ficar marcada na minha jornada profissional, e não só nisso, mas na minha vida pessoal, sabe? Eu acho que eu tenho, assim, muito carinho, e é sobre isso, quando você tá na tua prática, eu vivo isso todos os dias, então, e quando você vive o teu trabalho, claro que aqui tem que cuidar, por causa daquelas questões também muito pessoais, quais são os teus limites, né? Esse autoconhecimento. Mas quando você vive o teu trabalho, você faz uma coisa que você gosta e você se encontra naquilo, porque como eu me encontrar não é a mesma coisa que como outra pessoa vai se encontrar. Quando você se encontra naquilo, aquilo faz muito sentido. Eu acho que é muito sobre isso, assim. Eu sou uma grande fã da psicologia infantil, tenho muito amor, muita paixão, né? Então essa frase da tia Paulinha, ela entrou, assim, né, na minha trajetória. A Paulinha é incrível, né? Eu conheço a Paulinha já há alguns anos e ela é incrível, assim. Daqui uns dias vai um podcast dela pro ar também. Ah, legal! E eu queria falar mais uma coisinha que você usou, talvez pra gente ir pro nosso encerramento ali, mas que você trouxe agora, que é também de você ser honesto e de saber se essa é a sua praia. Perfeito. Porque a psicologia é tão ampla, a gente falou aqui de várias teorias, né? Falamos da TCC, falamos do esquema, falamos da aba, falamos, da psicologia ali infantil, que você pode ir por vários caminhos. Então, é muito amplo. Às vezes você não se deu bem naquilo, então vai fazer algo que realmente te faça bem, porque você vai passar a sua vida trabalhando com isso.
Como que você não vai gostar de trabalhar com criança? Como que você não vai conseguir? Então, não é não gostar de criança. É simplesmente você se dar melhor, talvez com adolescente, talvez com adulto, né? A psicologia é muito ampla, né, Isa? Muito. Eu acho que esse é um exercício profissional, o qual... Então, vamos voltar lá no comecinho. A faculdade não ensina isso pra você. Porque a gente vai muito ainda pelo que o mercado está pagando. Tá? Sim. Que as pessoas... Sim. É isso, a maior parte das pessoas hoje vai por isso. O que vai ser rentável? Isso... Tá todo mundo trabalhando com isso, vou trabalhar também. Não é isso. O que bate aqui dentro do teu coração que vocês, nossa, adoro falar disso, estudar e buscar. Porque é isso, você vai ter que estar sempre buscando, sempre estudando. Então aquilo tem que te dar prazer. Não, perfeito. E eu acho, assim, Kelly, que essa honestidade consigo mesmo, ela deixa... Agora vamos falar da ACT. Né? A gente falou de tantas abordagens, só, né? Só as comportais cognitivas hoje por aqui. Mas eu acho que é o quanto o teu trabalho tá alinhado com os teus valores. E assim, eu acho que tem tudo a ver essa parte de trazer pra esse momento da conversa. Porque, por exemplo, eu trabalhei 3 anos em clínica grande, né? E aí depois eu saí e fui pra essa jornada autônoma, que é um trabalho mais solitário. Não é 100%, você tem supervisor, você tem colegas, é possível fazer intervisões. Né? Eu sou muito fã desse trabalho de intervisão, eu acho que é bem bacana. Então assim, mas todo esse processo, ele é individual enquanto profissional, tá? Então eu acho assim, que dessas duas realidades, eu acho que o profissional, se eu pudesse assim dar um conselho, e falando desse assunto, dessa honestidade consigo, acho que o primordial é você se aproximar daquilo que faz sentido, dos teus valores enquanto profissional. Às vezes você tenta, porque é uma testagem, você tenta se adaptar ao contexto infantil, mas aquilo não vai. Só tem que cuidar muito com a comparação. Não se comparar. Se você se comparar... É que eu digo que você tem que fazer algo que você gosta. Porque é trabalho. É um trabalho. Então, se você vai trabalhar, você optou por aquilo, você tem a opção de escolha. Então, escolha algo que você goste. Né? Que... Trabalho, geralmente, a gente nem sempre vai trabalhar com aquilo que a gente quer. E mesmo quando a gente escolhe aquilo que a gente quer, tem coisas que não são tão legais. Eu não posso não gostar muito de fazer a parte de contabilidade, posso não gostar muito de fazer. Ai, gente, isso daí, olha, tá? Só por Deus. Mas tá ali. Mas precisa, né? Entende? Eu acho que sim. Eu acho que é muito de você se aproximar daquilo que faz sentido, dos teus valores, do que faz o teu olho brilhar. Eu acho assim, é claro que existe uma diferença muito grande você tentar e não tá dando certo. Não porque você... Porque tem isso, né? Não porque você não gosta, mas às vezes não vem cliente. Cara, é muito difícil nesse início. Tem gente que consegue assim. Tem gente que demora muito tempo. E aí, às vezes, você tá... E aí vem aquele desânimo, tipo, cara, eu tô tentando, mas eu não tenho essa oportunidade. Então, eu sei que é frustrante. Mas o que você tem que ter em mente? Aquilo que faz o teu olho brilhar. Cara, quando eu estou atendendo, eu me sinto muito realizada, por exemplo. Então é sobre isso. Nossa, eu acho que quando eu trabalhava com adulto, eu acho que fazia mais sentido pra mim. É essas reflexões que eu acho que são importantes e deixam os profissionais, as crianças, as famílias e toda a equipe por volta, por volta, né, e por detrás desse tratamento, porque o tratamento e trabalho infantil não é só o psicólogo, faz sentido pra todo mundo, né? E todo mundo consegue fazer um trabalho mais adequado com aquilo que se sente feliz e bem. Acho que a gente fala bastante coisa. Nossa, falamos. Obrigada, Isa. Gente, às vezes eu até peço desculpas, às vezes eu fui muito longe, eu me perco nas ideias e vou. Porque é isso, é fluir e ter um bate-papo mesmo, para que a gente traga essa realidade, né, de como que é ali na prática. E porque eu conheço muito psicólogo que tá saindo e que tá muito inseguro mesmo, que tem isso que você falou, tipo, poxa, eu sou bom, mas eu não consigo o paciente, não vem cliente, não sei o quê. Então, é um processo mesmo. Nossa, Kelly, eu nunca esqueço, assim, a primeira vez que eu fui fazer uma anamnese do meu pacientinho, sabe? O meu primeiro paciente dentro da clínica, assim. Ai, é muito engraçado, porque eu fico bem emocionada. Eu fui muito nervosa, falei, gente do céu. Mas eu já tinha feito isso na faculdade. Mas
você ir pro teu campo, ali tava valendo, ia ficar comigo ou não ia. Eu lembro daquela sensação, hoje ele tá comigo ainda, né? É muito legal participar dessa evolução, né? Mas esse frio na barriga, esse medo inicial, ou ele vai mover você pra você continuar, ou você vai descobrir no meio do caminho que talvez não é realmente a sua praia e que tá tudo bem. E que talvez outro campo de psicologia tem muitos campos, muitos. Inclusive, essa é uma das magias que eu acho da psicologia. Eu acho que é uma das belezas dela. Você tem vários caminhos por aí. Exatamente. Obrigada, Isa. Obrigada, Kelly. Obrigada a você pela oportunidade, né? Enfim, eu acho que foi uma conversa super produtiva. E, de novo, desculpa se eu falei bastante e viajei. Vou deixar aqui as redes sociais da Isa, então quem quiser saber mais do trabalho dela, quiser acompanhar ela, tá aqui embaixo, tá? E eu quero agradecer pra vocês que ficaram aqui com a gente até o final nesse bate-papo. Pedir pra que você compartilhe esse vídeo, dê um like nele, se inscreva no canal. E é isso, pessoal. Até semana que vem.